eu me chamo Gi Vieira e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre o arquétipo da Marilyn Monroe. Eu vou trazer a minha experiência aqui para vocês. Eu sou mentora arquetípica há 5 anos e estava muito ansiosa para trazer vídeos de arquétipos para cá. E eu escolhi o arquétipo da Marilyn sendo o primeiro para trazer, para compartilhar com vocês sobre a minha experiência, porque ela me auxiliou muito com a questão dos vídeos. Quando falamos da Marilyn Monroe, já vem em mente, né, aquela mulher linda, né, com os cabelos loiros, muito bem arrumada, sempre glamurosa, né, então quando a gente fala do arquétipo da Marilyn Monroe, a gente fala de sedução, de carisma, de beleza, de inteligência. Ela era uma mulher muito inteligente, muito culta, né, e isso a gente escuta pouco, né, mas a Marilyn Monroe era uma mulher muito inteligente, buscava sempre leitura, buscava sempre o autoconhecimento, de certa forma, a maneira dela, né. Também traz uma boa comunicação, ela traz muito forte o magnetismo, muito forte o carisma, né, e traz também essa questão do arquétipo do inocente, dessa junção do arquétipo do inocente com o arquétipo do amante também, né. Então vamos lá, sobre a minha experiência com o arquétipo da Marilyn Monroe. Eu iniciei usando esse arquétipo muito mais voltado para o meu profissional, muito mais voltado para a questão dos vídeos. Eu precisava aparecer e eu tinha algumas travas, alguns bloqueios, né? Então eu pensei, essa junção do arquétipo da Marilyn Monroe para mim vai ser bom nesse momento, porque eu quero tanto trabalhar o meu feminino, né? E lembrando que a Marilyn, ela exala, né, essa questão do feminino, né, muito forte no arquétipo. Então, como eu sou uma mulher mais yang, né, eu quis trabalhar o meu feminino também. Então, eu trouxe para a minha vida esse arquétipo para trabalhar o feminino e para também trabalhar a questão da visibilidade e atrair mais pessoas também para o canal. Tem dado super certo, né? Eu consegui gravar o meu primeiro vídeo no 3º dia que eu ativei o arquétipo da Marilyn Monroe. Eu tenho outro canal, né? Então eu gravei no outro canal o primeiro vídeo, mas eu quis fazer esse canal aqui mais voltado para a espiritualidade, mais voltado para os arquétipos também. Consegui então gravar os meus vídeos. Tem vídeo que eu tenho nesse canal falando sobre isso, né, sobre a questão do gravar, sobre a minha timidez, sobre como eu perdi, e todo esse processo dos vídeos que eu iniciei gravando foi usando o arquétipo de Marilyn Monroe. Hoje eu me sinto muito mais à vontade na frente das câmeras, né, ela traz muito essa questão de autoconfiança também muito grande, né, apesar de ser muito menininha, aquela questão meiguinha, assim, eu senti que eu fiquei mais autoconfiante porque ela aparecia muito, né, todo mundo via ela muito, ela é super conhecida, muito famosa também, né, então acaba que a gente vai ficando um pouco mais confiante para aparecer, é como se desse até uma vontade de aparecer mais, né, eu senti isso também na energia, né, usando o arquétipo de Marilyn Monroe. Outra questão que eu notei dela foi a comunicação. Eu tô trazendo o lado luz, né, dela. Não tive muitas sombras não, mas vou falar no final do vídeo sobre a questão das sombras, que é importante sim a gente falar sobre, né, mas a comunicação, eu senti que a minha comunicação ficou muito mais fluida, muito mais leve, fiquei muito mais doce, né, como eu tenho esse yang um pouco mais, o meu yang é maior, né, sou uma mulher mais yang, eu notei que eu estou muito mais feminina, sabe, assim, essa energia mais yin, né, que a Marilyn Monroe traz junto com ela, né, com esse arquétipo. Eu estou mais menina, mais cativante, mais meiga, mais doce, isso fez muito bem pra mim, né, eu notei com as pessoas também essa questão do cativar, que ela tem muito de cativar as pessoas, né, então esses dias eu estava falando com uma moradora aqui do prédio, eu notei essa questão do cativar, né, dessa vontade também que eu estou de me comunicar com pessoas. No amor eu notei muito a questão dos homens mais masculinizados ao meu entorno, sabe, me procurando mais. Então esses homens mais yang, eles tendem a nos procurar mais, né, a se atrair mais pela nossa energia no intuito de cuidar mesmo, sabe, assim como se a gente fosse um cristal e fosse quebrar, né, então eu notei que eu atraí homens mais protetores. Eu não usei no intuito de relacionamento, né, não foi com essa finalidade, só que não dá para não perceber que esses homens acabam se atraindo, sabe, assim, aqueles homens mais másculos, assim, né, com yang bem forte, né, a questão da
masculinidade, eles acabam se atraindo mais pela nossa energia. Isso eu gostei muito, tá? Eu achei bem legal, assim, nesse sentido de ser cuidada, né? Algumas pessoas também que não ressoávamos, vamos dizer assim, eu notei que, pelo menos comigo aconteceu, né? Eu não ressoava muito com algumas pessoas e algumas pessoas, de repente, não ressoavam muito com a minha energia e tudo bem. Só que com esse arquétipo da Marilyn Monroe, é como se alguma barreira estivesse caído, sabe? Essas pessoas me procuraram de alguma forma, ou pro meu trabalho, saber do meu trabalho, para jogar comigo, para fazer alguma terapia, sabe? É como se realmente eu senti esse magnetismo, né, reverberando muito forte, né, entre essas pessoas também que eu não tinha muita conexão. Eu achei bem bacana também. Outra questão da Marilyn Monroe é a questão da inteligência, né? Ela lia muito livros, né? Tem uma biografia dela que fala muito sobre isso, né? E eu notei sim um desejo maior que eu estive por ler livros. Eu já compro muitos livros, né? Porque eu gosto muito de estar aprimorando ali meu conhecimento, né? Meu autoconhecimento. E tinha alguns livros que eu ainda não tinha conseguido terminar de ler, de concluir, né? E com o arquétipo da Marilyn eu consegui concluir também esses livros, assim. Tive muito desejo de comprar mais livros. Só dei uma pausa porque realmente eu tenho livros ali para ler ainda, então eu vou terminar de ler esses livros para depois comprar, né? Eu também quis trazer, junto com esse arquétipo, os truques da Marilyn Monroe, né? Ela tinha alguns truques que ela usava, né? E são 3 truques, né? Que eu achei bem interessante que eu quis trazer. Um deles, eu já notei que eu já tinha em mim, né? Então foi mais fácil, né? Mas tem outros que eu achei bem bacana. O primeiro truque dela é de quando ela usava muito isso, de quando ela ia em algum lugar público, ela já ia com a mentalidade de que todas as pessoas que estariam nesse lugar gostavam muito dela, do jeito como ela era, né? Então isso dava super certo para ela. Eu usei e testei em mim para ver como que seria, né? Não usei muito com público de pessoas, eu não vou a lugares muito cheios, mas eu usei com certas pessoas e eu notei que deu super certo, assim, eu notei que algumas pessoas ficavam mais amáveis comigo, ou me davam mais atenção, sabe? Assim como se eu estivesse um pouco mais até destacada no lugar mesmo, assim, foi bem bacana. O segundo truque dela é de sussurrar no ouvido do lado direito da pessoa quando ela vai conversar, né? Ela ia conversar com uma pessoa, ela já ia estrategicamente no ouvido direito para sussurrar. Isso de alguma forma trazia um certo apego da pessoa para com ela. Eu não cheguei a trazer a testar, né? Esse truque dela, mas eu acredito que dá super certo, né? Sendo Mary. O terceiro truque da Mary é virar o pescoço assim quando está falando com alguém. Virando o pescoço assim, bem meiguinha, bem menininha, né? E isso traz muito essa pegada até do arquétipo da inocente, né? Do inocente, da amante, né? Então ela usava muito isso, né? Ela tinha essa questão do arquétipo da amante, do arquétipo do inocente junto com ela. Então ela usava a favor dela, né? Vindo um pouco para o lado sombra da Marilyn Monroe, aproveitando, né, essa questão dela meiguinha, né, na questão dos truques, né, que ela usava, isso também era um dos lados sombras dela, tá? Eu não percebi o lado sombra da Marilyn Monroe em mim, tá? Ainda não percebi, assim, acredito que não vou ter, pelo menos eu estou ainda me percebendo, estou utilizando ainda o arquétipo, né? Ainda estou conectada com ele, mas eu não percebi, tá? Uma das questões do lado sombra é essa questão de manipulação, muito meiguinha, muito menininha, muito doce. Eu vou ali e vou conquistar o que eu quero, vou conseguir o que eu quero de uma forma um pouco manipuladora, né? Mas sendo muito meiga, sendo muito doce, né? Então esse é o lado sombra da Marilyn Monroe, né? A questão da manipulação de certa forma, mas não é aquela manipulação raposa, né? Aquela manipulação assim docinha, menininha, meiga, vou ali como quem não quer nada e quando vê eu consegui o que eu quero. Então é um ponto de se prestar atenção para quem usa o arquétipo da Marilyn Monroe, tá? Outra questão do arquétipo da Marilyn Monroe, que tem a sombra também, é o lado dela mais de vícios, né? Ela tinha bastante vícios, tinha depressão também, né? Então acaba que atrai, se tu tem essa tendência a ter depressão, é interessante que tu perceba,
né, como que tu vai estar a utilizar esse arquétipo. E lembrando, eu trabalho com arquétipos há 5 anos e eu demorei um tempinho para usar o arquétipo da Marilyn Monroe, né, porque eu queria estar bem preparada para esse arquétipo, assim, embora seja, meu arquétipo predominante é o arquétipo da amante, então sempre me chamou muita atenção, assim, o arquétipo da Marilyn, só que me preparei mais para usar, fiz mais limpezas, né, eu fui me trabalhando mais, né, antes de usar esse arquétipo e deu certo para mim, tá? Fazer essas limpezas antes de usar o arquétipo, no caso. Outra questão do arquétipo da Marilyn, voltando um pouquinho para o lado luz, é a questão da sedução dela, que eu quero deixar bem claro que a sedução da Marilyn Monroe, ela não é uma sedução sereia, não é uma sedução Cleópatra, ela é uma sedução leve, ela é uma sedução sutil, porque ela simplesmente é daquela forma, né? Ela tem esse magnetismo forte dela, então ela acabava seduzindo as pessoas, né? Cativando as pessoas, né? Então, com esse jeito mais menininha dela, então isso é muito bacana, assim. A questão do carisma, né? Eu comecei a sentir muito forte, assim, o carisma da Marilyn Monroe, assim, eu sinto que eu estou mais carismática com as pessoas e eu sou, assim, bem fechada, sabe? Eu sou uma mulher, assim, yang mesmo, assim, eu fico fechada, eu saio e fico um pouco com a cara fechada, né? Mas é o meu jeito, né? E eu notei que eu estou mesmo mais carismática, eu estou com esse feminino, né? Muito mais aflorado com esse arquétipo. Então, pra mim, né? Pra essa pegada que eu queria mesmo, né? De trazer, de trabalhar o feminino, de visibilidade, de conseguir gravar os vídeos, para mim supriu todas as expectativas, assim, ainda está. E eu quero continuar ainda com esse arquétipo por um bom tempo, né, aqui, e talvez eu atualize ali mais para frente para vocês como que está sendo para mim, tá? É importante também, para quem quer usar esse arquétipo da Marilyn Monroe, se questionar primeiro o porquê, qual o motivo de usar esse arquétipo. Né? Eu quero usar esse arquétipo para visibilidade, para aparecer mais, né? Para trabalhar o meu feminino, né? Se questionar primeiro o porquê de usar, por que tu vai usar esse arquétipo, porque fica muito mais fácil, né? Muitas vezes a gente pensa que um arquétipo vai ser bom para nós, e aí a gente se questionando, né? Se questionando o porquê que eu quero usar esse arquétipo, de repente encontra outro arquétipo que vai ser melhor, né? Então se prepara mais para usar o arquétipo também, né? Interessante que a gente não use o arquétipo por modinha, mas sim para expandir a nossa consciência e nos auxiliar, né? Com a nossa rotina e no dia a dia, usando arquétipos conscientes, né? Se você gosta de arquétipos, se você gosta de assuntos de espiritualidade e gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever nesse canal, para deixar o like no vídeo e comenta aqui para mim se você está usando esse arquétipo, como que está sendo a tua experiência, né? E se tu teve algumas sombras, notou algum lado positivo ou negativo que eu falei nesse vídeo e se vai utilizar algum truque também que eu acho que vale super a pena. Gratidão e até o próximo vídeo.